Salve, salve! Estamos começando mais um Encontros Visuais aqui no nosso canal do Círculo da Imagem e hoje estamos trazendo o nosso terceiro episódio do Círculo de Leituras, Projetos e Processos. Essa foi uma dinâmica que nós construímos para contemplar 15 participantes junto com 10 leitores e juntos fizemos uma vivência, uma experiência entre todos nós, onde a gente potencializou alguns trabalhos. E hoje temos aqui duas pessoas convidadas para falar um pouquinho sobre esse processo, o Renato e a Natasha. Eu vou chamar aqui inicialmente o Renato. Renato, seja muito bem-vindo, chegue junto e vamos começar um pouco com o seu trabalho. Vou pedir encarecidamente que você se apresente a todos, falando um pouquinho de você e, na sequência, você fala um pouquinho sobre o seu trabalho que você apresentou aqui no Círculo de Leituras. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Pablo. Olá. Eu sou natural e residente em Belém do Pará, né? Acho importante falar a minha formação, porque tem pouco a ver com esse projeto que eu vou apresentar, né? Eu sou engenheiro civil, professor universitário, né? E sempre fui apaixonado por fotografia, né? Sou amador e autodidata, né? E através do uso das redes sociais de fotografia, né, eu fui estimulado a me dedicar mais a essa arte, né, esse processo, né? Então, a partir de 2017, né, eu comecei a buscar informações mais técnicas, né, sobre processo e técnica de fotografia, né? Comecei a fazer uns cursos, porque às vezes conversava com as pessoas, elas me perguntavam informações mais técnicas e eu não sabia responder. Então, aí, a partir daí, eu comecei a entrar nesse universo, né? Participei de algumas coletivas, assim, comecei a escrever, assim, muito timidamente, né? E aí fui estimulado a quebrar mais fronteiras em relação à fotografia. Eu sempre fui tímido para mostrar as imagens. E aí eu comecei a participar de um processo de um projeto de pesquisa e extensão, né, que me levou a entrar nessa pesquisa, nesse universo dos territórios, que é o projeto que eu apresento. As minhas imagens são todas digitais, né? E eu gosto muito da fotografia como um lugar de encontro, né? De mergulhar, de viajar, de confabular com as imagens. Quando você se sentir à vontade, você até me fala para a gente começar a mostrar aqui o seu trabalho. Eu acho que, de repente, a gente pode criar uma narrativa de maneira que você, inclusive, vai destrinchando parte do que é essa sua chegada na fotografia, porque eu acho que ela mistura também nesse teu processo criativo, né? Sim. Onde você também foi descobrindo até pelo seu fazer. Mas aí você me guia. Quando for a hora, Tá. a gente coloca em cena aqui. Tá, aí pode já vai entrar as imagens? Podemos. Vamos colocar? Tá. Ok. Então agora eu vou lhe deixar sozinho, você toca o barco, tá bom? Vai me guiando legal. aqui. Tá. Então, esse projeto, né, Territórios, né, ele começou desde 2019, né, acho que talvez final de 2018, início de 2019, né? Nesse projeto de pesquisa e extensão, né, de levar os alunos para conhecer esses processos construtivos, né, essas construções nesses terrenos, nesses lugares de periferia da cidade de Belém. Ok, Papo, pode ir passando, por favor. Então, esse projeto nasce muito como esse questionamento, né, sobre essa cidade, né? Então, sobre os desafios urbanos que nós enfrentamos atualmente, né? Então, não se trata apenas de pensar, né, nesse deslocamento no espaço físico, né, mas de refletir sobre o olhar sobre esse território, né, para pensar quais os modos de vida que estão sendo produzidos, né, o que se pode e é possível realizar, né? Ok, Pablo, pode ir passando, por favor.
Então, tem muito de discutir esse espaço urbano fragmentado, né? De discutir essa irregularidade fundiária, né? Então, quanto do espaço urbano influencia o nosso espaço interior, né? Traz muito esse questionamento, né? Sobre questão da educação, saúde, segurança, sustentabilidade, né? Então, traz um pouco desse olhar, dessa discussão, né? Dessa reflexão sobre esses espaços. Pode ir passando, por favor. Então, esse projeto, né, contempla 7 territórios. Então, eu procuro mostrar esses territórios, né, como um lugar de beleza, né, de cultura, de afetos, de ternuras, né? Tirar os estigmas e preconceito, né? Trazer outros olhares, né? Vivos, dinâmicos, nos quais a vida se desenvolve, né? Então traz uma outra dimensão, uma dimensão simbólica, né? Então, esse projeto, essas imagens, né, ela traz uma proximidade muito grande com as pessoas, né? Então, é difícil de não se sair impactado, né, pelas coisas que a gente vai conhecendo, né, vai desmistificando, né? Então, é um processo muito grande de reconstrução de conceitos. Então, a sutileza está sempre nos detalhes, né? Então, precisamos olhar para esses territórios, né, sem, reforçando o que eu já tinha dito, né, sem esses estigmas, sem preconceito, né? Desenvolver outros olhares. Eu achei o seu trabalho durante as apresentações muito interessante, né? Principalmente partindo de uma possibilidade de leitura, né? De uma imagem desse engenheiro civil, e aí de repente você tem aí uma sensibilidade enorme quando você tem um contato com aquelas residências, enfim. Mas, obviamente, como sempre, né? Quando a gente olha um trabalho, a gente fica com essa vontade de destrinchar ele, conversar com o artista, falar sobre ele em relação a outros, enfim. E, nesse nosso momento, a gente tem isso já já. Eu vou chamar aqui a Natasha, e aí a Natasha participa aqui dessa nossa dinâmica, ela apresenta o trabalho dela, e em seguida eu coloco você e a Natasha juntos para a gente criar um grande bate-bola aqui, tá? Renato, algum complemento do trabalho? Não, Pablo. Obrigado. Então, segura que tem a segunda fase aqui, Tá, aí a gente retoma aí, ok. tá bom? Obrigado, meu caro. Já já nos vemos. Natasha, seja bem-vinda, Natasha. Tudo bem? Acho que seu microfone está cortado.
Agora foi? Maravilha. Seja bem-vinda, Natasha. Eu vou lhe pedir para fazer uma apresentação de si e aí você me guia para dizer a hora que a gente coloca o seu trabalho aqui para a gente conversar um pouquinho. Na verdade, você apresentar o seu trabalho. Depois, no segundo momento, a gente faz o nosso bate-bola com o Renato de volta, tá bom? Ok. Bom, meu nome é Natasha Bittar. Sou daqui de Belém, nasci em Belém. Tive o meu primeiro contato com a fotografia muito cedo, entre 11 aos 13 anos, mais ou menos, que através de um primo, que ele estava fazendo o trajeto dele, né, o caminhar dele dentro da fotografia. E aí eu tive uma experiência que ele me levou num determinado local e nesse local era um local tipo um quarto escuro, com uma luz super bonita, uma luz vermelha linda e umas fotografias penduradas assim. E tinha uma música no fundo também. Eu não lembro qual era a música, mas foi um impacto muito forte e muito íntimo aquilo, né? E naquele momento eu fiquei já apaixonada pela fotografia. E aí, bom, algumas vezes eu participei de algumas coisas com ele que, logicamente, imediatamente eu já queria fazer tudo que eu podia para estar perto, né, da fotografia. E ajudei ele em algumas coisas, ele me pedia, então eu ficava tipo uma assistente, mas não sabia bem o que estava acontecendo. Só queria estar ali, de qualquer jeito. E aí, por um motivo ou outro, foi distanciado, a vida me levou para um lado, e eu perdi o contato com a fotografia, mas sempre estava com ela assim como uma paixão, né? Procurava livros de algumas coisas e tal, estava sempre vendo o que dava para ver, eu conseguia de exposição e tal, o que era possível ver, eu sempre estava presente. E aí, já adulta, eu fui para uma outra formação, fiz psicologia, né, fiz cursos fora de Belém, morei fora, voltei, casei, tive filho. E aí, depois de um tempo já madura, que eu fui procurar a fotografia, que inicialmente para mim iria começar a ser um hobby, né? E foi até durante um tempo. Mas chegou um momento que eu fiz um curso, a minha iniciação na fotografia foi na Fotoativa, foi com o Miguel, e foi muito bom, aprendi muitas coisas boas e conheci muitas pessoas também super boas dentro da fotografia, que foi fundamental. E depois de um tempo eu fiz um curso com o Luiz, que também foi outro marco assim para mim, porque o que antes eu levava como um hobby, às vezes eu pensava realmente em entrar mais forte na fotografia e viver a fotografia de uma forma mais profissional, mas ainda tinha dúvidas, então eu ficava mais reservada. E com esse curso do Luiz, não, foi uma coisa assim muito divisor de águas. Então, aquilo surgiu como um sol mesmo, assim, me iluminou completamente. E a partir dali eu comecei realmente a pensar a fotografia de uma forma mais direcionada, mais segura, mais completa. E aí comecei a fazer alguns trabalhos e tudo, tive algumas curadorias com a Paula Sampaio, que é uma pessoa que eu adoro também aqui em Belém, muito boa. E aí entrou também essa possibilidade do Círculo, de fazer parte desse grupo, de ter, né, essa curadoria e tudo. E aí eu mandei esse trabalho. Então, que ele vai já aparecer. Tá aí. Bom, o que é basicamente esse trabalho? Esse trabalho eu coloquei com o nome de Yara, né? Porque foi numa região onde, dentro daqui do nosso estado, tem muitos interiores que são ligados à água, que são permeados de água, né?
Então, é um local nosso que tem um simbolismo, uma identificação, uma identidade muito grande com a água, com os seres da floresta, tudo isso. E eu fui numa das minhas viagens para o interior para fotografar, conheci um local e estava nesse local fazendo as fotografias. E, de repente, as pessoas que estavam no local, elas começaram a chegar junto, assim, chegar perto, né? Tem aquela curiosidade e tal. E, de repente, eu me vi também entrando naquilo e, num determinado momento, uma dessas pessoas, que era uma criança, a gente construiu aquele momento como uma criação, um nascer de um componente dentro desse imaginário folclórico nosso, que é a Iara. E eu vi depois, no momento em que isso estava acontecendo, eu não tinha muita clareza disso, era muito mais uma brincadeira, algo que a gente estava ali, estava fazendo, que eu estava fazendo as fotos inicialmente de flores, de coisas, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria primeiro apresentar a Iara. E aí entrou essa pessoa e fez toda uma mudança também. No momento eu não estava pensando direito sobre exatamente isso, mas depois, quando eu vi as fotos e que eu pensei no trabalho, ele veio automaticamente se complementando, uma foto dentro da outra, assim, na sua correspondência, na sua sequência. Então, bom, o que é a Iara, né? E aí eu vou fazer uma ponte entre, primeiro, aquele lugar onde eu tive o impacto forte dentro da fotografia, que me remeteu e me criou dentro de mim, e que criou dentro de mim um espaço, né? Um espaço de um mundo imaginário, de um mundo mágico, de um mundo paralelo. E nesse trabalho especificamente, eu vi essa identificação de uma forma muito clara. Por quê? Porque esse lugar da Iara é um lugar imaginário, de nuances, em sonhos, em imagens soltas, reveladas e veladas, né? E que elas vão se amalgamando numa tentativa de coexistir, dando forma ao vazio. O que é isso? A existência, né, da Iara, ela vem de componentes que estão ali existindo no meio e que constituem ela uma existência. E esses elementos, que são partes, se formam um todo depois, que é ela, que nasce, que cria vida, que aparece. E esse ser, ele tem uma identificação com o feminino, ele tem uma identificação com a água, né? Ele é, ao mesmo tempo, como um nascimento, ele é, ao mesmo tempo, vida e morte, as contradições, e tudo que se remete ao feminino, que é um lugar de mistério, que é um lugar mágico, que também tem a ver com o que é uma mulher e o que é esse lugar onde se compõe esse mistério, esse mágico, que vem a se formar, mas precisa de um outro ao mesmo tempo. Então, tem que existir uma outra pessoa que faça essa constituição, né? Porque a gente o tempo todo é atravessado por outros, e essa Iara, ela é formada por elementos, mas precisa que alguém pegue esses elementos e provoque um ser a se formar para que ele viva, para que ele se torne um ser completo. Pode passar, Pablo, a segunda. Então, essa é a primeira fotografia, como ambientalizando, né, colocando o ambiente mesmo como uma generalidade de local. Então, você tem um plano geral e você mostra o local em si a princípio. Pode passar, Pablo. Aqui vai já para o particular, né, para um detalhe que
a gente fica bem evidenciado assim que é uma flor e que ao mesmo tempo ela tá submersa, mas existem outras coisas também que fazem parte do local onde ela está, e existe depois uma composição, né? As coisas ao lado, existe uma mudança, uma amplidão, isso vai se reunindo e vai se fortificando, digamos assim, né? Vai se compondo os elementos de uma outra forma. Aí já entra a pessoa como uma pessoa necessária que faz, que ajuda nessa combinação desses seres, desses materiais simbólicos, né? De formação, e eles aceitam meio que essa composição, né, essa introdução de um outro para se formar um ser. E aí, exatamente nessa fotografia, eu gosto muito porque ela tem uma flor que está separada, que é bem a divisão assim do real e o imaginário, meio que como se houvesse, né, ali exatamente o limiar entre um algo que não está bem nítido, que não está bem certo, e um outro algo que está se formando e que está nítido, e que está materializado, que está concreto, que está real. Pode passar, Pablo, por favor. E aí, aí já está uma coisa mais visualmente, né? Ele está mais como é que eu posso dizer, mais nítido, ele está mais, ele já tá tendo uma forma que a constituição de algo, ele já vai se formar a partir dali. E, ao mesmo tempo, tem essa pessoa com uma leveza, né, que traz esse material para fazer parte e para continuar se constituindo em uma outra coisa. Continua, Pablo. E esse material ele vem ao mesmo tempo que sozinho, né? O que houve antes, que teve a necessidade de uma outra pessoa para ela que fizesse esse convite, esse chamamento para uma composição, como se chamasse para a vida. E esse material ele começa em si sozinho a viver, né? A se constituir, a se formar. E aí a gente já vê mais ao detalhe também, onde começam já umas formas humanas, que a gente já vê ali umas mechas de cabelo misturado já com a composição do material em si, do igarapé, né, do rio. E aí também uma outra composição mais completo, vai ficando cada vez mais completo, né? Já não é mais uma parte, já é aparecendo cada vez mais o todo, que vai se formando por si mesmo, mas que ao mesmo tempo também não deixa de ser atravessado e de ter uma complementação humana que está ali apoiando aquele ser para existir, né? E aí, o que seria o primeiro suspiro, né, de quando ela nasce, quando ela percebe, se vê exatamente como seria o nascimento, né, o primeiro suspiro, o primeiro respirar, e posteriormente já vai ela aí pronta e olhando já um social ao longe, não sei se fica muito nítido para vocês, mas tem uma cadeira e tem uma pessoa ao longe, assim. Então, ela já vê essa imagem, né, de um outro que está longe, mas que está presente, e que ela está ali, plena, toda composta, e fazendo parte daquele todo material, né? E que, indubitavelmente, ela tem tanto as características do humano que a fez, quanto da materialidade do que estava à disposição para que ela fosse feita. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado pela participação, obrigado por você ter topado. Vou chamar aqui o Renato para estar de volta aqui com a gente. E a partir de agora, vamos aumentar aqui o nosso bate-papo entre nós.
Bom, Natasha, eu agradeço demais, Renato também, a participação de vocês. Eu acho que esse é um momento onde a gente praticamente desenha aí, talvez, um encerramento da nossa vivência, que na verdade não tem encerramento nenhum, né? Só mais trabalho para a gente fazer depois. Mas eu acho que é muito legal porque vocês ganharam essa possibilidade de refletir um pouquinho sobre a produção de vocês, colocando em evidência e totalmente você e o seu trabalho para falar sobre ele um pouquinho, né? Eu particularmente acho isso muito difícil, né? Eu acho muito complicado da gente articular os pensamentos, da gente falar um pouquinho sobre nossa produção, tentando esmiuçar cada nuance que a gente tem no nossos trabalhos, né? Eu acho isso muito difícil, além de ter que, né, vencer a timidez, que acreditem ou não, eu tenho, e aí fica sempre esse desafio, né? Essa coisa do friozinho na barriga antes de começar é um horror. Então, acho que é muito legal da gente ter conseguido construir isso em duas etapas. Uma etapa em que estava todo mundo junto, e aí a gente fica um pouco mais acalorado, amparado, né, com aquele grupo imenso dos 15 participantes, e agora aqui aquele isolamento, onde só fica você e seu trabalho, enfim, são duas experiências, são duas dinâmicas que fazem com que a gente até fortaleça a nossa produção. E aí, para isso, eu queria fazer provocações a vocês, de como vocês vivenciaram esse círculo de leituras, né? De que maneira isso interferiu no trabalho de vocês, de que maneira isso interfere no trabalho de vocês, e de que maneira você consegue entender toda essa dinâmica que foi o nosso círculo de leituras com 15 participantes e os leitores. Aí é com vocês. Quem quer começar? Eu posso começar aqui a falar, né? Foi uma experiência ímpar, assim, né? E eu entrei no círculo, né? Fazendo a minha inscrição quase meia-noite, assim. Cheguei, fui ler um e-mail, né? Também da Paula Sampaio, dizendo, te inscreve. Nem falava o que é, só o comando, né? E aí fiz a inscrição, assim. E aí, o primeiro encontro, assim, foi muito especial, assim. A forma como foi lida os trabalhos dos colegas, né? E me deu a dimensão da onde eu estava, né? O que eu estava fazendo ali, assim. Então, foram momentos, né? Esse espaço de leitura, né? Me proporcionou muito a questão da reflexão, né? Do diálogo, né? E a construção do que eu estava fazendo, né? Me deu um pouco mais de amadurecimento, né? Então, muitas vezes, a leitura não era do meu projeto, né? Era dos colegas, né? Mas muitas vezes eu me via no papel dele, né? Com os meus projetos, né? Então, isso me fez ter uma outra releitura, né? Então, uma preocupação com corte, com os detalhes, o que é que eu... Qual é a fala, né? E a escuta desses moradores do território que eu quero discutir com as pessoas, né? Discutir na sala de aula com os alunos, né? Essa reflexão sobre a ética, né? Questão da cidadania, né? Então, o que é que ali naquela imagem, né, que eu retratei, que no momento me sensibilizou na hora que eu resolvi dar o clique, né? Eu estava querendo trazer, né? Então, me proporcionou muito essa reflexão, né? De estar mais atento dessa questão, né? O que é que eu quero transmitir ali, né? O que é que eu estou levando, né? Que a partir do que eu quero transmitir, né? Quem vai ver a imagem pode ter uma outra reflexão, né? Uma outra, né? Mas eu, né? Mas o que me retratou, né? O que é que me levou a fotografar aquela imagem ali. Então, esse momento de reflexão, de diálogo e da construção de projeto foi muito forte no círculo.
Uma outra força muito grande no círculo foi o fato do Norte ter uma participação bacana, né? Assim, Belém do Pará veio uma turma boa aí, com incentivos da Paula e de outras pessoas tantas, né? Foi muito legal ter a Sim, participação misturada de todo mundo junto, enfim. sim. Natasha, conta um pouquinho como é que foi sua experiência. Eu acho que foram várias experiências, né? Foram vários sentimentos que aconteceram durante todo o processo. E eu acho que, num primeiro momento, realmente, eu fiquei insegura, né? Sem saber bem o que vai acontecer, como é que vai ser, o meu trabalho vai ser exposto para tanta gente, e tanta gente vai ver, e que, né? Aquela coisa assim, meio, eu vou ficar nua. Mas foi tudo tão feito com tanta delicadeza, com tanta confiança, com tanta segurança, sabe, de você ser ouvida, de você poder ouvir, de você os posicionamentos de como as pessoas estavam vendo o teu trabalho, de como você via o teu trabalho, ele foi de uma responsabilidade e de um compartilhamento, sabe, de um companheirismo muito legal. E justamente isso que o Renato falou, que eu acho que aconteceu muito também, é que, ao mesmo tempo que eu me via em alguns pontos, em alguns trabalhos, os outros também se viram em alguns pontos no meu trabalho. E, sobretudo, os articuladores, né, que estavam falando, que foi, no meu caso, o Alexandre e o Aco, o posicionamento deles foi muito maravilhoso, assim, me deixou extremamente sensibilizada com o olhar deles, né? Que eles me viram assim no projeto, e aquilo foi muito bacana, foi muito bonito para mim e ao mesmo tempo me deu muito mais segurança, porque antes eu tinha um certo medo de me mostrar dentro da fotografia por algumas questões, e de repente agora eu me sinto assim super segura e pensando cada vez mais nessa organização do projeto, né? As contribuições que eles deram algumas coisas eu mudei no trabalho porque eu acho que era conveniente mudar e eu acho que ficou melhor, acho que ficou muito melhor realmente. Não porque ninguém me falou para mudar, ninguém falou assim, muda o teu trabalho, faz isso, faz... Não, ninguém falou isso. Mas o que aconteceu me remeteu inevitavelmente a uma mudança necessária. E essa necessidade, ela não aconteceu de uma forma, imposta. Ela me aconteceu de uma forma suave, sensível, sabe, de ver de uma segurança que antes eu não tinha. E de ver esse trabalho, de reconhecer esse trabalho de uma forma mais completa, que antes eu também não via. Engraçado isso, mas é. E ao mesmo... Desculpa, Paulo. Não, pode falar, por favor. E ao mesmo tempo, você tem esse espaço, né, onde eu vi claramente assim que não... Claro que é muito legal você estar pessoalmente com alguém, mas virtualmente eu achei que fosse um pouco diferente, não é, né? Você tem esse momento de você ver a pessoa ali, por mais que seja no computador, no celular, quer dizer, isso independente, ele é independente, isso te aproxima dessa pessoa e te faz, parece assim que tu tá efetivamente do lado daquela pessoa, isso é muito legal, assim. E fora, conhecer outras pessoas que a gente normalmente não conheceria, né? Pensar projetos, por exemplo, o projeto de tal pessoa, poxa, como é que eu faria se fosse eu? Como eu poderia falar sobre isso, sabe? Coisas que nem me repassaram pela cabeça de nunca ter pensado num determinado projeto, e aí aquela pessoa pensou nisso e, nossa, o que isso tem a ver comigo, assim? Ao mesmo tempo, as palavras, né, do Aco e do Alexandre, que ficam, assim, depois de um tempo, ainda continua aquelas palavras, você pensa e aquilo vai e volta, quer dizer, você se reconhece, você busca um pouco mais esse conhecimento que essa pessoa, ao mesmo tempo, estava falando de você e que você nem tinha tanta consciência disso. Isso foi muito legal. Eu acho que quando o abraço é bem
dado e bem gostoso, a gente nunca esquece, né? Então, essa ideia da gente ter um processo que pudesse abraçar um pouquinho foi sempre uma preocupação nossa. Os 10 leitores que fizeram parte dessa dinâmica, todos compactuavam com essa questão da gente encontrar essa tonalidade, né, de um carinho, de um amparo, de um acolhimento aos projetos, porque, gente, eu não sei como é que foi para vocês, para mim, que fiquei ali no meio de campo de todo mundo, foi maravilhoso. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que eu não conhecia, de ver a atuação de pessoas que eu não via, né, em atuação. Então, para mim, foi revelador para várias camadas. Eu fiquei aqui, ainda tenho uma vontade assim de botar tudo quanto é trabalho na mesa para o grupo dos 15 e o grupo dos 10 e misturar os grupos inteiros e fazer 25 conversas a respeito das coisas. Porque foi tão bonito perceber cada um de vocês com as realidades, com o jeito de olhar. E isso que você trouxe, Natasha, quando o Renato apresentou aquele outro trabalho, né, de, sei lá, pegar aqueles gaveteiros de ferro, jogar... Bicho, que coisa surreal. Aí eu falei, olha as ideias aí, né? E aí, assim, cada um de vocês tem uma chavezinha que, com certeza, a gente consegue se apropriar de algum jeito para o nosso trabalho, né? E aí, o que vocês dois falam, e eu acho que também foi uma revelação muito bonita, foi o fato de estar vivenciando, não necessariamente você expondo o seu trabalho apenas. É você vendo o trabalho dos outros colegas, escutando os comentários, percebendo como é que ele constrói e você abraçar isso para o seu trabalho, né? Você incorporar isso junto, isso é muito... Foi fantástico essa experiência de ter sido o grande ouvinte do processo, né? Da minha parte. Sim. E o grande estimulador também, né, Pablo? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ficar jogando para lá e para cá, ajudando todo mundo, tanto eles quanto vocês, né? De montar o trabalho, porque, gente, a gente fica inseguro. Não, a palavra não é insegurança, talvez, mas a gente precisa experimentar isso algumas vezes para você ter um pouco mais claro que quando você apresenta um trabalho, tem linhas de conhecimentos, né, que você, por exemplo, pode apresentar 10, 20 fotos a respeito de uma fala, né? E você pode ter 3 falas, 4 falas sintetizadas, às vezes. Então, essa coisa de editar material é um sofrimento, gente, é um sofrimento. Você tem, fiz não sei quantas fotos, tá, vai apresentar, lascou-se. Você vai gastar 3 meses pensando nisso. Mas isso é bem interessante, né? Por exemplo, as palavras ainda têm a reverberação, né? Ainda estão, né? Então, quando eu fiz a minha inscrição, eu fiz com esse projeto Territórios, né? Mas como eu fui acompanhando, né? Eu peguei essa imagoteca do armário, né? Que eu acabei optando de não apresentar aqui, porque as palavras ainda estão vagando na minha cabeça, as sugestões que eles deram, né? Então, o Pokémon, né? Então, isso ainda estou pensando nesse formato que ele deu como sugestão, né? A Roseli, que ainda não estão assim consolidado, mas está martelando lá na cabeça, né? Aquilo tá, tu dorme, acorda, de vez em quando está escovando os dentes, aí vem aquilo que ele falou, né? De que forma eu posso fazer essa apresentação, né? Então aí tu vais anotando, ainda está nesse processo de amadurecimento, né? Então eu achei que eu ia, só concluindo, eu achei que eu ia sair com as respostas, né? Eles me botaram mais 20 perguntas para dar tendo que responder, né? Mas é legal, dá movimento, né? Somente nesse momento que a gente vive hoje, é gostoso ficar com essas indagações, essas inquietações, né? Prazeroso. Verdade. E, Pablo, sabe o que eu me lembrei também? Que quando a gente quando eu estava fazendo, né? E ouvindo tudo,
Me esqueci. O Renato foi falar, me esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Tá legal. Foi. Tá legal. Foi. Daqui a pouco volta. De toda forma, eu acho que essa experiência está sendo muito nova, né? Eu não vejo muitas dinâmicas como a gente coloca, mas lembrou, então vai, aproveita, que eu lembro da minha. Pablo e Renato, uma coisa muito bacana também foi as referências que eles deram, né? O Alexandre, nossa, deu muita referência, e aí eu fui ver os trabalhos dessas pessoas que ele falou e que ele deu exemplo e tal, e que tinham alguma coisa a ver com o meu trabalho, e outras nem tanto, enfim. Mas o quanto isso também me abriu, né, a mente para conhecer outras pessoas que eu também jamais conheceria se não fosse a indicação dele, porque são tão diferentes e são, ao mesmo tempo, tão complementares, sabe, e são lindos os trabalhos, enfim, isso também eu fiquei besta de ver, assim, pessoas trabalhando de uma forma muito diferente, ao mesmo tempo com, sabe, uma cumplicidade com o trabalho, vivendo o trabalho em si, né? Não é bem como se ele fosse fazer um trabalho, não, o trabalho é a vivência do trabalho. Então, nossa, isso eu achei fantástico, assim, foi muito legal. Não, são as várias possibilidades, né? A gente vai aprendendo, né? Então, por cada caminho, por cada estrada, por cada metodologia, por cada esquema que o cara criou, né? É muito rico isso aí. Isso é o que fica muito grande é um pouco desse efeito que vocês estão trazendo, né? Assim, você tem uma ressonância de todo esse processo. Tem para onde correr. Assim. A gente vivencia aquilo, a gente passa por essa sensação de não saber bem como estar naquele ambiente. E aí, quando aquilo se revela, você fala, nossa, não é um bicho de 7 cabeças, né? Pelo menos não esse, né? E aí, a partir daí, você começa a escutar mais, a estar mais disponível a trocas. E, gente, quando isso tudo entra, isso fica anos na cabeça da gente, no coração da gente, e fazendo nosso trabalho rodar, né? Porque numa brincadeira dessa, a gente vai e volta com o nosso trabalho umas 5 bilhões de vezes agora, né? É o que o Renato falou, se a gente já tinha dúvida quando entra, quando sai o negócio fica mexido. Até decantar tudo isso tem um tempo. Né? E eu acho que fomos muito felizes assim, com as diferenças colocadas no grupo. Então, uma outra coisa que eu acho que foi muito, muito bacana na nossa dinâmica foi, além dos trabalhos cada um ser de um jeito, a gente teve óticas de universos completamente diferentes. Então, foi possível, e aí, como a Natasha falou, a gente aproveitar o mundo do virtual e juntar gente do Sul, Norte e Nordeste. Poderiam ser de outros lugares, enfim, a gente conseguiu uma participação da Angola, né? Então, imagina, a gente tem Sul, Norte, Nordeste e Angola, com 15 participações, sem contar os leitores, que aí mistura mais um pouco. Então, essas dinâmicas de olhares, quanto mais a gente consegue colocar nesse liquidificador, mais fica firme as coisas que vão sair dele. Né? A gente tem muito mais flexibilidade para compreender o outro diante dessas diversidades. Né? Se tornamos plural, né? Exatamente. Isso é muito importante, atingir todos, né? Então isso é muito legal, muito rico o processo todo. Exatamente. E espero que isso tenha essa continuidade, Renato e Natasha, com os trabalhos de vocês, porque lentamente, assim, a gente provavelmente não vai parar, né? Nem a gente eu, nem a gente vocês. Então, a gente vai continuar circulando e, poxa, quando a gente puder se encontrar em outros momentos, em outras circularidades da vida, a gente vai lembrar e falar, nossa, aquela experiência que ficou guardada com tanto carinho, com tanto afeto, olha o trabalho do cara agora, olha o trabalho dela como é que tá, olha como é que tá aquilo que estava em processo, que ninguém está vendo hoje, né? O exemplo como é que chama aquelas gaveteiros lá, Renato?
A Imagoteca. Imagoteca. Cara, imagina o espectador escutando essa conversa e o cara vai ficar com uma pulga atrás da orelha. O que é isso que não foi visto, né? Então, são coisas que assim a gente trouxe para uma vivência. Ali naquele grupo, todo mundo vai saber o que é isso, e quando isso pipoca, né, publicamente, em outro momento, as pessoas falam, nossa, tá. Esse é um outro papel, né, um outro privilégio que talvez a gente tenha tido, de ficar naquele núcleozinho, né, dos nossos 15, dos 10 ali, conversando, e amparados por essa segurança de estarmos verdadeiramente apresentando os nossos projetos, com todas as dúvidas possíveis. E isso foi uma coisa que, gente, impagável. E volto a dizer, eu como ouvinte, em 2 camadas aí, mais impagável ainda. Agradeço demais vocês terem participado. Foi um privilégio mesmo, tanto nosso, e eu imagino que a tua posição também tenha sido um privilégio mesmo, como você fala, Pablo, muito legal mesmo. Dá trabalho, mas a gente se diverte, né? E eu espero que assim, se tiver outro, quero participar, se o que aparecer, tô aí. Se vocês me aguentarem, tô aí. Estamos todos. Que bom, que bom. Gente, a gente está chegando aqui na reta final. Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Depois eu tenho um recadinho aí para o público que vai assistir a gente. Tá bom. Quem quer começar, Natasha? Quer começar? Pode começar, Renato, fique à vontade. Tá, então, que tenha vida longa o projeto, né, pela riqueza, pelo aprendizado, por todo esse ciclo que foi muito bom, né, importante, né, e foi muito bom estar com a Natasha, né, porque foi a Natasha que fez que eu abrisse a minha caixinha, né. Então, quando eu entrei no meu processo de entender mais sobre as questões técnicas da fotografia, das imagens, né, eu fiz um curso com a Natasha, então foi onde eu tive a proximidade com ela. E aí eu falei que eu não eu tinha... eu sou tímido, né, tinha vergonha de mostrar as imagens. E aí eu tenho que ver, e aí eu fui mostrar para a Natasha. E aí a Natasha fez todo um movimento, né, incentivou, que aí eu criei coragem para mostrar para a Paula, e aí a partir da Paula Sampaio eu fui amadurecendo, né, tendo mais essa, né, e tanto que cheguei no círculo através da Paula, né, que ela ficou como... que ela só mandou a mensagem, te escreve, não sei nem o que era, mas recebi a mensagem e então foi uma experiência muito boa e rica, né? Que até hoje está ainda na minha cabeça, nas minhas anotações, né? Não só a mini escuta, né? Que foi com a Roseli e o Pokémon, né? Mas de todas as pessoas que eu assisti, que deram essas referências que foram super importantes, né? Para que a gente possa ler, entender mais tudo que está acontecendo. Então, vida longa ao projeto aí. Valeu, Pablo. Eu também eu acho que é fundamental agradecer, né, essa oportunidade. Eu espero que tenham muitas outras oportunidades para várias outras pessoas também, e que as pessoas, mesmo com medo, se inscrevam, porque vale muito a pena. E o que vem, a mudança é interna, não é uma mudança impositiva, não é algo agressivo, muito pelo contrário, é algo que você percebe e que você faz isso de uma forma muito tranquila. E foi um prazer enorme, assim, ter contato com outras pessoas, né? A Moana, que é de Angola, né? Nossa, uma delicadeza, menina, super lindo o trabalho dela também, e trabalho de todos que estavam ali. Eu entrei em sites, quer dizer, você conhece pessoas que efetivamente você não teria contato. E é isso, vida longa, como disse o Renato, e que venham muitos outros. Só complementando aí, Pablo, assim, ó, obrigado muito aos leitores, né? Todos eles, assim, não só os meus, mas todos eles, porque eles foram bem generosos, né? Afetuosos nos seus apontamentos, né?
nos proporcionando esse lugar de construção, né? E de ponto de partida para futuras reflexões, para novos projetos, né? Então, é difícil de sair o mesmo desse círculo, assim, né? Então, foi muito bom isso aí. E eles foram todos eles tiveram esse papel, assim, muito legal. Que bom. E a tua condução, que a Natasha já, né, que foi importante, assim. Sendo tolerante, bonzinho, né? Às vezes, quando a gente passava do tempo, aí deixava a gente seguir, fechava o nosso microfone. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas, gente, que bom que funcionou, que bom que está funcionando. Eu acho que esse é o resultado que a gente precisa para continuar, né? Eu acho que é super importante essas trocas serem efetivas nesse sentido. E aí eu vou fazer as considerações da gente aqui, que obviamente fazendo aquele momento merchan para todo mundo, onde lá embaixo no descritivo do vídeo a gente vai colocar a mini bio de todos vocês, com links que vocês queiram deixar lá. Então, vocês que estão assistindo hoje aqui, desce lá no vídeo, dá uma olhadinha, você vai encontrar a mini bio do Renato, da Natasha, os links para encontrá-los, os trabalhos e tudo mais. E também aproveita esse momento de merchan para falar, assina o canal, compartilhe, dá um like, faz todas aquelas coisas, mas principalmente agradecer demais a possibilidade da gente estar construindo esses caminhos, né? Esse círculo de leitura, ele traz uma reflexão muito importante para todos nós, traz uma potencialização muito importante para todos nós, e, obviamente, fica aqui um convite para qualquer outra possibilidade de ação, vocês aí e todos nós estejamos juntos novamente daqui para frente. Gente, muito obrigado, bom vê-los mais uma vez, um grande abraço, até a próxima aventura. Até. Tchau.